Existe um motor de foguete que, no papel, supera quase todos os outros. A NASA o construiu e testou com sucesso. Ele foi o candidato para impulsionar o ônibus espacial. Mais de US$ 1 bilhão foram investidos em seu desenvolvimento. Mesmo assim, esse motor não voou para o espaço nenhuma vez em 70 anos. Ele se chama Aerospike e até hoje é considerado o santo graal da construção de foguetes. Porque todo foguete que você já viu decolar voa com uma fraqueza embutida, um compromisso e desperdiça combustível. O Aerospike não tem esse compromisso, então por que ele já não voa em toda parte? Essa é uma história sobre uma maldição que engoliu programas, empresas e bilhões. E sobre por que essa maldição está sendo quebrada justamente agora. Por uma startup alemã sob o Mar Báltico, da Espanha, com uma impressora 3D e de um foguete que deve decolar ainda este ano do mais antigo local de lançamento dos Estados Unidos. Meu nome é Ciruan e essas são as Crônicas de Marte. Para entender o Aerospike, precisamos falar rapidamente sobre o bom e velho bocal em forma de sino, que está presente em todo foguete. A função dela parece simples. Ela deve direcionar os gases quentes da câmara de combustão em uma direção e, ao mesmo tempo, transformar o máximo de pressão possível em empuxo. O problema é a pressão do ar ao redor. Um bocal só funciona perfeitamente quando a pressão do gás que sai na extremidade do bocal corresponde exatamente à pressão ambiente. E essa pressão muda drasticamente durante a subida, desde a pressão atmosférica total no solo até o vácuo no espaço. Mas uma tubeira rígida em forma de sino só pode ser otimizada para uma única altitude. Por isso, ao nível do solo, ela tende a ser grande demais. O ar ao redor comprime o jato de escape. No vácuo, ela acaba sendo pequena demais. O gás se expande rapidamente e se dissipa inutilmente. Toda tubeira em forma de sino é, portanto, um compromisso, e esse compromisso custa desempenho constantemente durante a subida. Exatamente por isso, foguetes como o Falcon 9 têm tubeiras curtas na parte inferior e, no estágio de vácuo, tubeiras enormes. Simplesmente se constroem dois compromissos diferentes. O Aerospike resolve esse problema com um truque genial e simples. Ele inverte a tubeira. Em vez de conduzir os gases de escape por dentro de uma campânula, eles fluem por fora, ao longo de um espigão central ou de uma rampa, no chamado espigão, que dá nome ao sistema. De um lado, o jato fica encostado no espigão. Do outro lado, ele é limitado apenas pelo próprio ar ambiente. E esse é o segredo. A atmosfera funciona como a parede da tubeira que falta. Como a pressão do ar muda com a altitude, ela molda automaticamente o jato de exaustão sempre da maneira certa. No solo, o ar denso pressiona o jato firmemente contra o espigão. No vácuo, ele pode se espalhar amplamente, ou seja, o motor se adapta automaticamente a qualquer altitude de voo, tudo isso sem peças móveis. Isso é chamado de compensação de altitude. De acordo com dados da Agência Espacial Europeia, ESA, isso promete até 15% mais eficiência. Isso pode parecer pouco impressionante, mas na exploração espacial é algo enorme. Porque 15% menos desperdício de combustível significa diretamente mais carga útil em órbita. Aliás, isso também explica o nome estranho. Como um ferrão totalmente formado seria muito longo e pesado, na prática ele é cortado. E em vez disso, sopra um pouco de gás no centro da base do toco. Essa almofada de gás substitui a ponta que falta, aerodinamicamente. É como se fosse um ferrão de ar. Aerospike, o ferrão de ar. E como um pequeno bônus, o ferrão vem em dois tipos. Em formato de anel, onde as câmaras de combustão ficam em círculo ao redor de um cone central. E linear, onde elas disparam em duas linhas ao longo de uma rampa plana, o que parece a traseira de uma nave espacial de um filme de ficção científica. Não é de se admirar que os fãs dissessem que o projeto de Aerospike mais famoso parecia com a Millennium Falcon. E assim, chegamos à história. E essa história é um verdadeiro drama. O conceito vem sendo estudado desde a década de 1950. Entre outros lugares, na Rocketdyne, a fabricante de motores por trás dos motores da Apollo. Nas décadas de 1960 e 1970, eles construíram versões em anel do Aerospike do J2, ou seja, o motor do estágio superior do Saturno V, e os testaram com sucesso em solo. O Aerospike chegou a ser um candidato sério para o motor principal do ônibus espacial.
mas acabou perdendo. Muito novo, muito arriscado, pouco testado. O grande momento chegou então nos anos 1990. A NASA queria um sucessor do ônibus espacial, que voasse para a órbita em um único estágio, o lendário projeto Venture Star da Lockheed Martin. E um avião espacial que precisa ir do repouso até a órbita com uma única carga de combustível precisa de um motor que seja eficiente em qualquer altitude. O trabalho perfeito para o Aerospike. Como veículo de teste, foi construída a X-33 e, para ela, a Rocketdyne desenvolveu o projeto favorito, o motor linear Aerospike XRS 2200. O coração desse motor, as turbobombas, vinham diretamente do J2 do Saturno V e esse motor funcionava. Cerca de 93 toneladas de empuxo ao nível do mar. Aproximadamente 121 toneladas no vácuo. Mais de uma dúzia de testes bem-sucedidos no Stennis Space Center em agosto de 2001, até mesmo um teste duplo com 2 motores acoplados por mais de 90 segundos. A NASA até prendeu um modelo de teste nas costas de um SR-71 Blackbird para medir a aerodinâmica em voo supersônico. Um Aerospike na aeronave mais rápida do mundo. No entanto, ele nunca foi acionado, e então o programa acabou mesmo assim. Não foi o motor que falhou, ele funcionava. Foi o tanque de hidrogênio feito de material composto, que em um teste de pressão em 1999 falhou de forma espetacular e mostrou-se incontrolável. Em 2001, a NASA encerrou o projeto. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares foram desperdiçados e os motores Aerospike prontos foram parar no museu. Depois disso, por muito tempo, ninguém mais teve coragem de tentar de novo. Firefly queria construir seu primeiro foguete com um Aerospike e faliu antes mesmo de lançá-lo. A empresa sucessora cancelou imediatamente o Aerospike. Outros anúncios não deram em nada. A maldição do Aerospike virou um ditado popular, mas não há magia nisso, e sim um problema muito concreto. O resfriamento. Em um bocal em forma de sino, a parede fica do lado de fora do jato. No Aerospike, o espinho fica bem no meio do fogo, cercado por gases de escape a mais de 3.000 graus, de todos os lados, e a ponta é o ponto mais quente de todos. Resfriar esse negócio, sem que ele derreta ou fique absurdamente pesado, deixou gerações de engenheiros exaustos. É exatamente aqui que acontece a virada. E já já eu explico mais sobre isso. Nos últimos anos, aconteceu algo que mudou as regras do jogo. A impressão 3D, ou melhor dizendo, a manufatura aditiva. O problema de resfriamento do Aerospike é, acima de tudo, um problema de fabricação. São necessários centenas de canais de resfriamento finos, que serpenteiam pelo espigão até as paredes da câmara. E isso era praticamente inviável de construir com fresagem e soldagem tradicionais. Uma impressora moderna de metal simplesmente imprime esses canais junto, de ligas de cobre de alto desempenho em uma única peça. E de repente, equipes do mundo todo estão tentando de novo. Os espanhóis da Pangea Aerospace, de Barcelona, acionaram seu Bemo P1 em novembro de 2021 no banco de testes do Centro Aeroespacial Alemão em Lampenhausen. O primeiro motor Aerospike do mundo que funciona com metano e oxigênio, impresso com uma liga de cobre desenvolvida pela NASA. Cerca de 2 toneladas de empuxo. Ignição na primeira tentativa. Uma queima de mais de 2 minutos e meio. Enquanto isso, eles estão desenvolvendo o grande sucessor, Arcos. Um motor Aerospike em forma de anel para estágios superiores, que passou de cerca de 30 toneladas de empuxo, originalmente planejadas para cerca de 76 toneladas atualmente. E, com financiamento de milhões da Espanha, deve se tornar o primeiro Aerospike pronto para voo do mundo. Particularmente elegante. A Arcos não direciona o motor com mecanismos de giro pesados, mas sim ajustando a potência das câmaras de combustão individuais no anel de forma diferente. Nenhuma peça móvel. Também aqui. Um startup alemão foi ainda mais longe, Polaris Flugzeuge, de Bremen. Eles constroem pequenos demonstradores de aeronaves espaciais com um Aerospike linear chamado AS-1, desenvolvido por eles mesmos e impresso em 3D. No dia 29 de outubro de 2024, o Jet Mirror 2 deles, com 5 metros de comprimento, acionou esse motor em voo sobre o Mar Báltico. Segundo a empresa, foi a primeira ignição de um motor foguete Aerospike linear em voo no mundo. E agora, presta atenção onde isso aconteceu. Em Peenemünde. Lá, onde antigamente foi criada a V2, hoje voa o motor no qual a NASA fracassou. A Polaris já realizou mais de 250 voos, com 7 demonstradores, concluídos
e, em janeiro de 2026, recebeu um contrato das Forças Armadas Alemãs. Construir uma aeronave supersônica reutilizável de teste do tamanho de um caça. Impulsionado por 2 motores turbofan e o Aerospike, pronto para voo até o 2, final de 2027. O que eu gosto especialmente aqui são os cronogramas ambiciosos. A Alemanha está atualmente na liderança mundial em Aerospikes em voo. E tem também uma conexão que deve soar familiar para vocês. LEAP 71. A empresa de Josephine Lisner e Lynn Kaiser, que vocês conhecem do nosso vídeo, direcionou sua IA de engenharia, a Neuron, justamente para esse problema. Em dezembro de 2024, eles testaram o Aerospike completamente projetado por computador e impresso de forma monolítica, com meia tonelada de empuxo. Funcionou na primeira tentativa. Um ano depois, em dezembro de 2025, eles desenvolveram um Aerospike de 2 toneladas, apto para a órbita, usando metano e oxigênio, levando menos de 3 semanas da especificação até o primeiro teste de ignição. O problema de resfriamento que existe há décadas e que já causou o fracasso de programas bilionários, hoje passa por iterações semanais com algoritmos e impressoras. Se isso te fascina tanto quanto a mim, dá um hype no vídeo. É só um clique para você, mas ajuda muito o canal, porque o YouTube mostra o vídeo para muito mais pessoas. E nas assinaturas do canal e na loja, tem alguns extras legais esperando pelos especialistas. Vamos à grande questão deste vídeo. Talvez você já tenha se perguntado, e a Stokes Space, como fica? Nós dedicamos 2 vídeos próprios para a empresa, que vão deixar linkados aqui embaixo. Afinal, o foguete Nova deles é um dos projetos mais empolgantes do setor. Totalmente reutilizável, ambos os estágios. E o estágio superior deles se parece suspeitosamente com o Aerospike. Um anel com 24 pequenas câmaras de combustão, usando hidrogênio e oxigênio, dispostas ao redor de um escudo metálico central, ativamente resfriado, do qual o gás flui pelo meio. Isso é um Aerospike? A resposta honesta é um claro sim e não. E esse sim e não é o mais interessante nisso. Stokes mesmo descreve que o fluxo de gás central cria um efeito semelhante ao de um Aerospike. Então, a compensação em altitude é um benefício bem-vindo. Mas o verdadeiro propósito desse escuro central é totalmente diferente. Ele é o escuro térmico para a reentrada. Em vez de cobrir o estágio superior com delicadas placas cerâmicas, como faziam o ônibus espacial ou a Starship, a Nova retorna com a traseira voltada para a frente e simplesmente mantém a base do motor resfriada a líquido, voltada para o fogo da reentrada. Para isso, eles usam hidrogênio líquido. Os mesmos canais de resfriamento que protegem o metal da própria chama durante o lançamento também o protegem na volta. Essa é a verdadeira genialidade. Stokes não apenas resolveu o problema de resfriamento do Aerospike, eles transformaram isso em modelo de negócio. E o momento não poderia ser melhor. O primeiro estágio, com seus 7 motores Zenith, aliás, de ciclo de combustão de fluxo total, como Raptor, concluiu seus testes de qualificação no início de junho de 2026. E o voo inaugural está previsto para o final de 2026, justamente do Complexo de Lançamento 14, em Cabo Canaveral. A plataforma de onde John Glenn decolou em 1962, com o primeiro americano a entrar em órbita. Resta ainda uma distinção que sempre causa confusão. E vamos esclarecer isso rapidamente agora. Motores Aerospike e motores de detonação rotativa, ou RDE, costumam ser colocados no mesmo grupo, porque ambos são considerados motores milagrosos do futuro, e ambos costumam ter formato anelar. Mas eles resolvem 2 problemas completamente diferentes. O RDE muda a forma como o combustível queima, ou seja, em uma onda de detonação rotativa em vez de uma chama estável, e obtém seu ganho de eficiência da própria termodinâmica da combustão. O Aerospike muda a forma como os gases de escape já formados se expandem. Ele obtém seu ganho da aerodinâmica do bocal. Uma coisa acontece antes do bocal, a outra é o próprio bocal. E como os dois atuam em pontos diferentes, eles não se excluem. Pelo contrário. Uma câmara de detonação, em forma de anel, e um espigão central combinam geometricamente de forma até suspeitamente boa. E exatamente essas combinações já estão sendo exploradas na pesquisa. Para quem quiser se aprofundar nos motores de detonação, nossos vídeos sobre o assunto estão linkados abaixo. Para finalizar, minha avaliação sincera. O Aerospike não é uma solução milagrosa, e ele chegou décadas atrasado para o seu sonho original. O grande impulsionador daquela época, o avião espacial de estágio único, hoje está praticamente morto, porque foguetes reutilizáveis de 2 estágios, como o Falcon 9 e a Starship, resolveram o problema de custos de outra maneira. A eficiência de 15
10% é real. Mas um bocal em forma de sino é mais barato, mais leve e já foi comprovado milhares de vezes. E toda nova tecnologia precisa lutar contra esse argumento. E mesmo assim, eu acredito que o Aerospike realmente vai chegar agora. Só que, digamos, pela porta dos fundos. Não como o motor principal de um glorioso avião espacial, mas sim onde suas peculiaridades de repente valem ouro. Como motor de estágio superior, como no Pangaea, onde a adaptação à altitude se traduz diretamente em mais carga útil. Do voo supersônico, como no Polaris, onde o motor integrado e achatado se encaixa perfeitamente em uma fuselagem de avião. E como escudo térmico reutilizável, como o Stoke, onde a espiga resfriada faz 2 trabalhos ao mesmo tempo. Após 70 anos de maldição, no final das contas, não é a teoria mais bonita que decide, mas sim o caso de uso mais pragmático. E quando no final deste ano, uma nova decolada plataforma John Glenn, algo estará voando junto pela primeira vez. Algo que gerações de engenheiros consideraram amaldiçoado. Eu vou assistir a isso e espero que vocês assistam comigo. Meu nome é Sirwan e este foi Crônicas de Marte. Obrigado por assistirem. Per aspera ad astra.